Fala pessoal, vamos agora para a segunda parte de estequiometria. Nesta aula, trago a vocês a relação entre quantidade de moléculas e massa, volume molar e reações sucessivas. Pessoal, peço a vocês que deixem um joinha, inscrevam no canal e vai aí divulgando para os seus amigos. Vamos lá? Olha pessoal, tenho aqui a equação de combustão do etanol e a gente faz aqui logo um breve balanceamento, tá? Aqui fica 3 e aqui também. E aí nós temos a equação toda balanceada. 3 vezes 2, 6 hidrogênios, aqui também tem 6. 3 vezes 2, 6, com mais um, 7 oxigênio. Perceba que aqui tem 4, com mais 3, 7 também. E está tudo ok. Aí veja bem. Imagina o seguinte, que a questão queira saber quantas moléculas de etanol é necessário entrar em combustão completa para que produza aí um total de 2,2 kg de gás carbônico. Então, dada uma pergunta desse tipo, nós temos aqui o seguinte, aqui nós temos um mol, e a questão quer saber quantas moléculas no total serão produzidas. Não esqueça que 1 mol equivale a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23, ou 600 sextilhões. Então, veja bem, nós temos aqui 1 mol, ou seja, 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui é a quantidade de moléculas que equivale a 1 mol. Como aqui é massa, nós temos o seguinte, a massa molar do CO2 é 44 gramas por 1 mol. Como são 2 mols, vai ficar 88 gramas. Então veja bem, como eu quero saber a quantidade de moléculas, eu vou colocar aqui um X, moléculas embaixo de moléculas. E aqui nós temos a massa em gramas, e lá deu em quilo. Então eu tenho aqui 2,2 quilos, que para transformar em grama, basta multiplicar por 10 elevado a 3, ou multiplicar por 1000. Então, aqui a gente pode resolver com uma regra de 3, e nós temos aqui o seguinte, x é igual, quem multiplica por x é 88, portanto fica embaixo. Lá em cima nós temos 6 vezes 10 a 23, multiplicado aí por 2,2 vezes 10 elevado a 3. Para facilitar, eu vou romper essa vírgula, vai ficar aqui 22, e como eu pulei uma casa para a direita com a vírgula, o expoente que era 3 ficará 2. Então, nós temos o seguinte, 6 vezes 22 vai dar 132. E eu conservo a potência de 10 e somo os expoentes. 23 com 2, 25. E aqui eu vou dividir por 88. Aí eu trago a resolução para cá. X é igual a 132 dividido por 88 é igual a 1,5. Aí eu vou e conservo a potência de 10, que está elevada a 25. E aqui nós temos a resposta. Esta quantidade de moléculas de etanol precisa ser queimada para que seja produzida 2,2 kg de CO2. Pessoal, nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que equivale a 1 atmosfera de pressão e 0 graus Celsius ou 273 Kelvin de temperatura. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros aproximadamente. E, baseado nesta compreensão, vou agora resolver com vocês um exemplo baseado em volume molar. Agora, observe uma situação em que vai ser utilizado o volume molar. Aqui nós temos a síntese da amônia, a reação entre gás nitrogênio e gás hidrogênio, produzindo amônia. Antes de mais nada, devemos balancear a equação, lembrando que aqui tem 2 nitrogênio, então eu tenho que colocar um 2 aqui. E ao colocar um 2, a gente fica com 6 hidrogênios, então é colocar um 3 aqui. Agora, pessoal, imagine se a questão quisesse saber a massa de amônia, tá? Qual é a massa de amônia produzida pela reação completa de uma quantidade equivalente a 134,4 litros de nitrogênio.
É claro que com hidrogênio suficiente para isso. Então veja, como aqui está procurando a massa e aqui está dando litro, e supondo também que isso aqui tudo esteja na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, onde 1 mol, tá, de qualquer gás nestas condições equivale a 22,4 litros. E aqui nós temos a amônia, cuja massa molar é de 17 mol por litro. Não esqueça que o nitrogênio é 14 e cada hidrogênio é 1. Então, 3 hidrogênios com 14 dá 17. Portanto, 1 mol de amônia dá 17 gramas. 2 mols dá o dobro, 34 gramas. Então, essa quantidade de litros de nitrogênio produz essa quantidade em gramas de amônia. Então, e se fosse 134,4 litros de nitrogênio, qual a quantidade de amônia seria produzida? Então, aqui a gente monta uma regrinha de 3 e aqui a gente faz o seguinte, ó, x é igual, quem multiplica por x é o 22,4, então fica embaixo. E o restante vai para cima, 134,4 vezes 34. Então, pessoal, veja bem, x é igual, se eu multiplicar 134,4 por 34, o resultado vai dar 4.569,6. Aí eu divido por 22,4. E ao efetuar essa divisão, a gente encontra o valor igual a 204 gramas. E essa é a resposta. Pessoal, imagine uma situação em que não esteja na CNTP, que a temperatura seja essa, ao invés de 0. E a questão quer saber quantos litros de CO2 são produzidos nessa reação química, onde são consumidos aí, por exemplo, 16 gramas de gás oxigênio. Então veja bem, uma situação desse tipo. Primeiro passo, como sempre, é conferir o balanceamento. E essa questão não está balanceada, tá? Pois aqui nós temos 3 oxigênios e aqui nós temos 2. Então a gente faz aqui uma leve alteração, colocando um 2 aqui, ficamos no total com 4 oxigênios. E esses 2, para se tornar 4, basta multiplicar por 4. Aí fica com 2 carbonos e aqui também com 2. E a equação fica toda balanceada. Agora é o seguinte, a massa molar de O2 equivale a 32 gramas, uma vez que cada oxigênio é 16. Então a massa total de 1 mol disso aqui é 32. E aqui nós temos 2 mols que são produzidos nessa reação. Agora, e se fosse 16 gramas? Ou seja, se fosse a metade? Aqui produziria também a metade, 1 mol. Então eu já sei que o total produzido aqui vai ser de 1 mol, mas eu preciso saber o volume. Então veja bem, como eu tenho em posse essas informações, eu aplico a equação de Clapeyron, que é PV-nRT, por você, nunca rezei tanto, que a gente já viu aqui no canal. Então a pressão é de 1 atmosfera, o volume é a nossa incógnita, o número de mols de CO2 é 1 mol, que a gente encontrou há pouco, a constante universal dos gases 0,082 e a temperatura, que é de 27 graus Celsius, precisamos transformar em Kelvin, então é só somar com 273 e vamos encontrar o valor de 300 Kelvin. Aí é só substituir os 300. Como estamos procurando o volume, tudo isso aqui multiplica e divide por 1. Como 1 é neutro, então basta multiplicar tudo. E o resultado dessa multiplicação equivale a 24,6 litros. E desse modo, a gente encontra um volume sem estar na CNTP. Pessoal, agora imagine a produção do ácido sulfúrico a partir do enxofre, obedecendo reações sucessivas, em que o enxofre reage com o oxigênio do ar e esta reação produz o SO2. Depois, o SO2 reage com meia molécula de gás oxigênio e produz assim o SO3. E por fim, o SO3 reage com a água
por exemplo, água da chuva, e aí produz o ácido sulfúrico, H2SO4. E aí a equação quer saber o seguinte: qual a quantidade em massa de ácido sulfúrico produzido com um total de 2 toneladas de enxofre? Aí, para resolver uma equação desse tipo, se houver necessidade, a gente faz a equação global. Neste caso aqui não há, mas eu vou fazer só para a gente pegar o jeito. Olha, a mesma expressão que esteja depois da seta, se tiver de forma compatível antes da seta, a gente cancela. Então, nós temos aqui depois da seta o SO2, cancela com o SO2 que está antes da seta. Aqui tem SO3, a gente cancela, cancela aqui também, e o resto a gente conserva. Então, aqui tem o enxofre, aqui antes da seta tem uma molécula, e aqui nós temos meia molécula, então nós temos uma molécula e meia de O2. Aqui antes da seta também tem H2O, e aqui no final só tem um ácido sulfúrico, então H2SO4. Então esta é a equação global, tá? Mas lembrando que para essa finalidade não precisaria fazer a equação global, mas nós já temos ela aqui pronta, então vamos tocar o barco para frente. Olha só, 1 mol de enxofre equivale a 32 gramas. E 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramas. Lembrando que cada hidrogênio é 1, e nós temos 2 hidrogênios, cada enxofre é 32 e cada oxigênio é 16. Somando tudo dá 98 gramas. E agora a questão fornece o seguinte: e se fossem 2 toneladas de enxofre? Qual seria a quantidade de ácido sulfúrico? Pessoal, é bem prático isso aqui, ó. De 32 para 2, basta dividir por 16. Então, do mesmo modo, eu pego 98 e divido por 16. E fazendo esse cálculo bem simples, 98 dividido por 16, a gente encontra aqui um total de 6,125 toneladas. E eis aqui a resposta da questão. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da explicação. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.